Conversa franca e aberta com a Bom, Maria pessoal, Antônia, parte sou 1 de Maria 2. Antônia, de novo aqui com vocês, né? E tratar sobre um assunto que eu chamo de conversa franca e aberta, que diz respeito aí a tudo isso que a gente tem visto, em especial a algumas interpretações levadas, inclusive, aí através do PL 1904, através da bancada da Bíblia, basicamente composta por pastores evangélicos. Como eu já disse, não há nenhum problema com relação a qualquer cidadão ou cidadã brasileira ocupar cargo público. Claro que tem as suas responsabilidades decorrentes, inclusive a nível de deputado e senador. Então, inicialmente, eu quero dizer a vocês que, como cidadã brasileira, eu tenho o direito e o dever de abordar temas que impactam a proteção aos direitos humanos, enfim, aos fiéis, ao direito de ter uma assistência espiritual que esteja de acordo com as corretas e contextualizadas interpretações da Bíblia. Lembrando que a Bíblia que as pessoas têm são traduções, não é o texto original, tanto em hebraico quanto em grego, e eu falo longamente sobre isso no meu segundo livro, que está à disposição aí para quem tiver interesse em aprender e adquirir. Mas eu falo de uma tal maneira que, a pretexto de interpretações fora de contexto, não se desrespeitem direitos fundamentais e garantias individuais, em especial de todos, né? Mais particularmente agora, recente, de pessoas vulneráveis, de crianças e mulheres vítimas de estupro. Isso nós vimos acontecer numa interpretação, a meu ver, equivocada com relação à questão do aborto em si e do ponto de vista bíblico. Então aqui eu elenquei algumas questões que nós vamos conversar agora, que dizem respeito a coisas fora de contexto e o que isso gera. Eu trato disso no meu livro também. Sim, claro, me expresso com base no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4 e artigo 220. Então, vamos começar. Sou Maria Antônia e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante e urgente, que é a distorção dos textos bíblicos por políticos e, eventualmente, religiosos mal intencionados. Recentemente, nós vimos o exemplo, né, do PL 1904, de autoria do deputado pastor Sóster de conhecimento público, que representa um grupo de fundamentalistas religiosos, na medida em que a postura é muito radical. Esse projeto de lei é um exemplo claro de como a interpretação errônea da Bíblia pode ser usada para justificar práticas que violam os direitos humanos e perpetuam a discriminação. Eu gostaria de informar que o meu trabalho de pesquisa hoje, exclusivamente hoje, eu fiz no que se refere às passagens bíblicas que eu vou elencar aqui para vocês, eu vou citar para vocês, com a ajuda da inteligência artificial. Muito interessante, recomendo a todos. E essa inteligência artificial tem um nome que é o ChatGPT 4O, que é a última versão do ChatGPT 4. Aí nós temos outras opções, Gemini e tantas outras aí, que eu não vou ficar enumerando. Bom, e ela foi, né, essa inteligência artificial, ela foi, né, a colaboradora responsável para essa análise ser mais apurada. Muito bem, então qual é a nossa contextualização? Infelizmente, nós temos visto muitos casos de líderes religiosos que, por ignorância ou má fé,
distorcem as escrituras para obter vantagens, sejam elas quais forem, temporais, políticas, pessoais, e isso serve também para perpetuar injustiças. Nós vamos entender, à medida que eu for citando os capítulos e versículos, o uso indevido, a interpretação correta e o contexto original. Eu entendo que isso aí, de fato, é uma traição aos verdadeiros ensinamentos de amor, compaixão e justiça que a Bíblia nos traz, ensinados por Deus e por Jesus. Vamos falar então de alguns exemplos específicos de como textos bíblicos são usados fora do seu contexto original por religiosos mal intencionados ou até políticos mal intencionados. Então vamos usar essa tabela que a inteligência artificial preparou através de uma pesquisa orientada. Texto bíblico, primeiro, Malaquias 3:10. Qual é o uso indevido? O uso indevido é a exigência de dízimos, né? E isso sem prestação de contas específica. Ou seja, se você que é líder evangélico, líder católico, não importa, você é um líder religioso ou um político religioso, você deve considerar que se você afirma que está vivendo pela graça, que a lei está morta, segundo os ensinamentos que você prega sobre Paulo de Tarso, é no mínimo uma contradição você cobrar algo que está na lei que você afirma que está morta, que não existe mais e que não tem valor. Concorda? Se não concorda, dá uma estudadinha lá. Qual é a interpretação correta dessa passagem? A interpretação é um incentivo à generosidade e ao sustento de uma comunidade religiosa lá no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. O profeta Malaquias, ele exorta o povo a ser fiel nos dízimos lá, porque lá a destinação do dízimo era para que houvesse mantimento na casa de Deus, porque o conceito de dízimo é diferente do que a gente ouve nos dias de hoje. Vamos lá, gente, vamos estudar, pesquisar. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso também, mas vamos a outros casos aqui. Nós temos uma passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 22, cujo uso indevido é para justificar uma submissão cega das esposas aos maridos. A interpretação correta, ela é uma relação de amor e respeito mútuo entre cônjuges. O contexto original, Paulo fala sobre a submissão mútua no casamento. Não é generalizado, é só no casamento. Comparando, evidentemente, o relacionamento entre Cristo e a igreja como o marido e a mulher. Não é toda a sociedade, apenas aqueles que são casados debaixo dessa crença religiosa. Outra passagem nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que indevidamente utilizada para proibir mulheres de assumirem posições de liderança na igreja. A interpretação correta é um contexto cultural específico daquela época, não dos dias atuais. E ao mesmo tempo, no contexto original, Paulo ele aborda questões específicas de uma igreja localizada chamada Igreja de Éfeso, e não é uma proibição universal. Vamos pegar mais uma passagem. Romanos 1, 26 a 27. Qual é o uso indevido? O uso indevido é para condenar pessoas LGBTs, que trata sobre práticas idolátricas e imorais, que é a interpretação correta. No entanto, Paulo critica esses comportamentos, mas não critica a orientação sexual em si. No próximo vídeo, vou falar mais detalhes para vocês e faço desde já um convite para que você se dedique ao estudo, ao aprendizado legítimo das escrituras, se valendo de dicionários, textos, até softwares e etc., mas dentro da doutrina original.
sem distorções, que ferem direitos sociais.